Bom dia para você que está acordando agora. Vem comigo que preparamos um Tarobá Rural especial para você. Você vai saber como estão as regulamentações durante a pandemia da Covid-19 e quais os impactos ambientais diante desse cenário. Vamos dar um giro e ver de perto a colheita de algodão no norte do estado. O mercado de títulos de dívida do agronegócio, como os certificados de recebíveis, CRA, deve ganhar novo impulso neste ano. Para além da queda de juro, que tem garantido forte demanda de investidores em busca de retornos melhores. Uma medida provisória batizada de MP do Agro vai permitir a indexação em moeda estrangeira de contratos de crédito usados como lastro para as emissões de papéis, a fim de atrair estrangeiros ao mercado. A MP do Agro agora virou lei, né? Era uma MP de 2019, ela tinha um prazo para virar lei, digamos assim, popularmente, e ela virou lei. O presidente sancionou essa lei, então é a Lei 13.986 de 2020 e ela passa a valer em todo o território nacional. A exemplo do que já acontecia, essa MP que agora é lei, ela traz novas possibilidades de crédito, tá? Uma facilitação com menores juros, pensando aí no crédito privado também. Então a MP ela traz algumas coisas boas, tanto para o produtor rural, e ela estendeu um pouco a gama de empresários, de pessoas que podem se beneficiar. Por exemplo, o setor florestal, que antes não era beneficiado com a emissão de CPRs, por exemplo, e já movimentava mais de 20 bilhões de reais na economia, agora vai poder emitir CPR e vai poder usar desse benefício fiscal e jurídico para conseguir alavancar mais dinheiro para o setor. A MP do Agro deve modernizar a política agrícola, com mais recursos para o mercado privado. Com a nova medida, o produtor vai poder negociar melhor o crédito com os bancos. Como que o direito enxerga essa crise do coronavírus versus agronegócio? Bom, Luli, isso tudo foi muito novo, né? Como a gente já tinha conversado no outro programa, essa pandemia ela trouxe algumas novas relações e situações jurídicas. O direito teve que agir para conseguir, principalmente através do ente público, para conseguir trazer um pouco de equilíbrio para essas relações. Mas como foi algo novo, principalmente na saúde e na economia, o direito também teve que se adequar. Então, como a gente conversou no outro programa, a gente teve um pouco de dificuldade aqui nas relações trabalhistas, relações tributárias, muitas medidas extravagantes para controlar tudo isso. E aí a minha área, que é a área de direito ambiental, a gente naturalmente já tem um cenário um pouco complexo, porque mesmo sem pandemia, mesmo sem coronavírus, já existe uma gama de legislação, e é uma legislação muito pulverizada, com uma competência concorrente entre União, Estados e municípios para legislar, para fiscalizar. Então, na parte ambiental, não mudou muita coisa, a exemplo do que vem acontecendo, por exemplo, com o tributário, com o trabalhista. Então, quando os clientes me perguntam o que a gente pode fazer relacionado ao direito ambiental, continue fazendo a mesma coisa, porque nenhuma lei foi modificada, nenhuma lei foi suspensa. Então, se você trabalha na cadeia agroindustrial ou se você é produtor rural, vai continuar exatamente a mesma coisa, cumprindo com as diretrizes das normas ambientais. Se você tiver alguma dificuldade no cumprimento, por exemplo, de condicionantes de licenças, de autorizações, de licenciamento ou de algum TAC firmado com algum órgão ambiental ou com o próprio Ministério Público, você vai conversar com esses órgãos, tá? Tem uma resolução do IBAMA que diz que você vai cumprir isso na medida do possível. Ficou um pouco dúbio porque ele não diz o que é esse na medida do possível. Então tá todo mundo se ajustando. Agora, esse termo na medida do possível não quer dizer que todo mundo possa simplesmente deixar de cumprir por situações alheias. Não, tem que ser uma dificuldade ali pura e simplesmente por conta do coronavírus, e essas questões elas vão ser analisadas depois. Com as cidades paradas, a poluição diminuiu? E qual que é o impacto do agronegócio nisso?
Bom, Lília, essa é uma discussão muito predominante, né? Cidades versus agronegócio, já antes do coronavírus. Algumas situações não oficiais, algumas pesquisas que a gente tem acompanhado, mas repito, não oficiais, não governamentais, nenhum órgão oficial do governo brasileiro ou internacional, tem demonstrado que algumas situações nas cidades têm melhorado. Por exemplo, não tem como a gente medir que a atividade do agronegócio, que tanto falava-se que era uma atividade nociva ao meio ambiente, que hoje ela esteja nociva, porque a atividade do agronegócio ela continua existindo, é uma atividade essencial, tanto antes da porteira, dentro da porteira, como depois da porteira. E a gente tem percebido que só o isolamento das cidades tem contribuído para que a poluição caia, para a devastação do meio ambiente caia. Então, talvez a gente tenha que rever esses conceitos que o agronegócio era o grande vilão dessa situação de destruição do planeta.